Oi, pessoal. Vamos conversar um pouquinho sobre a igreja local e as instituições criadas pelas denominações. Deixa eu ver alguns parâmetros para vocês. Primeiro, Cristo funda a sua igreja, ele cita isso em Mateus, tá? Sobre essa pedra que ficaria minha igreja. Ela estrutura inicialmente, dá o pontapé inicial, vamos dizer assim, lá em Atos 2, derramando o Espírito Santo sobre toda a carne, que foi de uma vez para sempre. Ele não volta a ficar derramando toda hora o Espírito Santo, foi derramado e pronto. E a igreja passa a existir. Ela existe como igreja e ela começa primeiro em Jerusalém, é claro, ela começa depois a se espalhar. Então a gente percebe que a igreja, ela começa a se expressar visivelmente, materialmente, vamos dizer assim, através das congregações locais, que nós chamamos também de igrejas locais. Essas igrejas locais se espalham por todo canto e elas agem como uma rede de compartilhamento, como uma rede fraterna, mas não como uma estrutura rígida de comando. Tanto é quando há uma dúvida sobre a questão dos gentios, se convocam todo mundo para bater papo, para conversar, debater o assunto lá em Atos 15 e chega-se à conclusão X. Ótimo, perfeito. Mas não há um líder central, um papa, que vai dizer, olha, né, tem que ser feito assim. Os próprios apóstolos sujeitam ao parecer uns dos outros, eles ouvem a opinião dos outros. É um processo que nós chamamos hoje de democrático, onde eles param para ouvir uns aos outros e ver o que Deus está os guiando. Perfeito. Os batistas seguem esse padrão. Eu sei que outras denominações seguem outras formas de ser, eu não vou tratar disso agora, até porque esse aqui é um papo batista. Então nós temos um conceito de que a igreja local, seus membros batizados, e os membros batizados são pessoas que batizaram-se conscientemente, sendo capazes de entender o seu pecado e a fé em Cristo e se batizarem e tornam-se membros da igreja local. Essa igreja local decide os seus assuntos. Mas e quando a coisa fica um pouco além das nossas paredes locais? Por exemplo, o envio de um missionário a um outro local, a outro país, outra região do país, onde um custo é maior do que aquela igreja pode manter. Para isso, criaram-se as juntas de missões, elas se organizam, né, para que poder coordenar o acesso e o trabalho de várias igrejas locais direcionados ao apoio de um missionário X a uma região específica. Perfeito, não há nenhum problema nisso, deve ser feito. Elas surgiram porque as igrejas locais se reuniram em pequenos grupos, depois em grupos maiores, onde havia uma afinidade doutrinal, e se estruturaram em denominações. Ter denominações também não é um problema, desde que tanto as juntas locais, as juntas missionárias e as denominações entendam que elas existem para facilitar o trabalho da igreja local. Elas servem à igreja local. Então, foi perfeito. Criou-se a junta de missões, criou-se a denominação, e aí, no caso, para facilitar geograficamente, criaram-se as associações e as convenções departamentais, estaduais. Ótimo. Tudo para ajudar no trabalho. Mas entendo, essas estruturas foram criadas para prestar serviço à igreja local. Elas servem à igreja local, que é a expressão prática visível da igreja de Cristo. Ótimo. Então criaram também outras estruturas, embaixadores do rei, mensageiras, sociedade de mulheres, de homens, jovens, e ordem de pastores e outras coisas assim. Todas essas estruturas não são pecaminosas, mas entendam, elas são invenções, são criações da mente humana. Não são coisas que Deus estabeleceu como sendo essa é a minha vontade. Uma igreja local pode existir sem junta de missões, sem convenção, sem tudo isso, sem ordem de pastores? Pode. Ela pode existir. Existem para estar cooperando nesse processo. Existem para estar ajudando a igreja local. O problema surge quando pessoas que estão nestas instituições, associações, juntas, ordens, começam a acreditar que eles têm o direito e o dever de determinar como a igreja local deve agir. Vamos parar um pouquinho aqui. Uma igreja batista, ela tem autonomia administrativa. Ela pode decidir o que fazer com o seu dinheiro ou como fazer com o seu dinheiro. Ela não tem que mandar o dinheiro para um órgão central. Ela gerencia localmente. Ela pode decidir quem ela vai trazer para ser seu pastor e quem ela vai ordenar como pastor. Sempre foi assim. Eu sou batista há 40 anos e sempre foi assim. Só que nos últimos anos começou a haver uma certa ingerência, uma suposição de que a estrutura denominacional poderia mandar na igreja local. E isso está um erro. Estão colocando coisas criadas por homens acima daquilo que foi criado por Deus. É bom ter de pastores? Pode até ser bom. Pessoalmente, eu não sou afiliado, nunca vi nenhuma vantagem nesse processo. Mas não sou contra e não condeno, não digo que é mal, que é pecado. Não.
Cada um tem o seu espaço. O problema começa a surgir quando? Quando pessoas que estão nessas lideranças estruturais, juntas, associações, convenções, ordens e tudo mais, começam a achar que elas podem mandar na igreja local. E isso começa a haver um certo bairrismo. Então, se eu gosto de fulano, eu vou defendê-lo, mas se eu não gosto de ciclano, eu vou sentar o chicote nele. Isso vai contra o princípio bíblico e também contra o princípio batista. Respeitamos as juntas, associações, convenções e tudo mais, respeitamos, mas elas devem manter-se na sua função. Sua função qualquer é prestar serviço à igreja local. Os seus líderes que foram eleitos por seus pares não são papas nem senhores feudais. São servos da igreja local. Quando perdemos este norte, quando perdemos essa perspectiva, a igreja acaba entrando em problemas e acaba caminhando por uma visão meio papista de como deve ser ou do que deve ser. Tomem cuidado com isso. Vamos apoiar as juntas? Vamos. Vamos apoiar associações e convenções? Sim. Mas vamos lembrá-las, em especial lembrar os seus líderes eleitos, que são meramente servos da igreja local. Eles não têm poder. Ah, pastor, mas se uma igreja local começa a ensinar heresia. Se ela ensinar heresia, a dominação deve chegar até ela e falar, olha, isso aqui está errado. E se ela não quiser mudar de opinião, então ela vai convidar essa igreja local ou o seu pastor a deixar a dominação. Se ele não quiser, a dominação tem o direito de excluí-la. Mas não tem o poder de chegar e falar, tira esse pastor, coloque outro, ou não pode colocar esse pastor, ou esse pastor não pode fazer isso. Cuidado. A não ser que haja uma séria acusação de ordem moral, ética ou doutrinal, e comprovada, não pode haver esse comportamento, porque quem o faz age como um tiranete. E isso não pode ser aceito entre os batistas e nem entre os cristãos. Esse é um papo batista, eu não falo em nome de ninguém, a não ser de mim mesmo. Um forte amplexo, até uma outra vez. Tchau, tchau.